Agora, o que eu vou passar a ver aqui com vocês? A analisar o capítulo 3 e 4 de Eclesiastes. Eu não vou ler com vocês exatamente, porque é um capítulo grande. E se eu for ler com vocês, a gente vai levar toda a live, porque é bem grande. Então, eu só vou fazer essa análise mesmo. Tá. Essa sugestão de leitura do capítulo 3 e 4. O Pablo Marçal, ele vem efetuando também essa leitura. Ele leu ontem o 3, hoje o 4. Só que ontem, por exemplo, eu estava até comentando aqui com meu esposo, ele focou muito na questão do tempo, né? Do tempo de semeadura, enfim. E o capítulo 3, ele fala muito mais do que tempo. Então vamos lá, fica aí comigo, hein? O tema, essa vida é um absurdo. Capítulo 3 e 4, essa vida é um absurdo. O capítulo é dividido em tempo para tudo, o homem não conhece o seu tempo determinado, semelhança aparente na morte entre homens e animais. Já no capítulo 4 fala das tribulações da vida. O que nós temos aqui no capítulo 3? Inicialmente ele fala dessa questão do tempo para tudo. Mas, não sei se vocês lembram, se vocês estavam aí na primeira explicação do capítulo 1 e 2, o que está acontecendo aqui em Eclesiastes? O autor de Eclesiastes, que nós não podemos afirmar com todas as letras que é Salomão, porque existe uma divergência dentro da Bíblia quanto a isso, não vou entrar nessa seara, mas a questão é que de toda forma nós podemos refletir a palavra, né? Esse autor aqui, que é entendido por mestre, por quê? Porque eclésia significa venha para entender, venha para compreender, reunir na assembleia. E quem está passando essas informações na assembleia é um mestre. Então eles entendem, existe até um termo hebraico, que agora eu não me recordo, que significa que o nome desse autor seria mestre, enfim. Esse mestre de Eclesiastes, ele no capítulo 1 e 2, ele já vem passando por uma crise existencial. Por quê? Porque ele está limitado a olhar para a vida apenas abaixo do sol. Ele está limitado a olhar para a vida apenas com a sua sabedoria humana, que é uma sabedoria limitada. Aqui no capítulo 3 e 4 não é muito diferente. Ele vai continuar questionando a sua existência. Ele continua questionando um sentido para a sua vida. No capítulo 1 e 2, ele falou que buscou a sabedoria, mas aqui era a sabedoria humana. Ele buscou prazeres debaixo do sol, ele buscou se enriquecer, se engrandecer, ter uma estabilidade econômica, mas ele percebeu que nada disso trazia sentido na vida dele, e estava no capítulo 1 e 2. E agora, no capítulo 3, nesse primeiro ponto, que é justamente a questão de tempo para tudo, ele vai perceber que de fato tem tempo para tudo. Ele vai analisar as experiências do dia a dia de cada um, né? Coisas comuns, tais como nascer e morrer, tempo de alegrar, tempo de chorar. Então, assim, são vários tempos ali que ele começa a esboçar. Mas o que principalmente quer ser retratado aqui nessa parte? Que é um tempo, que há tempo para tudo, mas que mostra a nossa fragilidade. Ele continua ali aquele pessimismo. Existe tempo para tudo, mas esse mundo ele fala, né, essa vida é um absurdo. Esse mundo só tem dificuldades, porque nós vivemos nessa força circular do tempo. Não tem como sair disso. Existe tempo para isso e tempo para aquilo. E isso só reforça a fragilidade, né, do ser humano, a nossa limitação, que de fato nós somos frágeis, de fato nós somos limitados. E aí ele continua reclamando da vida, e ele fala assim, tudo que a gente pode mesmo, que Deus permite, ele ainda fala assim, é comer, é beber, é comer o suor do nosso trabalho. Então, assim, a visão dele é muito limitada e muito pessimista. Aí, no segundo ponto desse capítulo 3, ele vai estar falando sobre a semelhança aparente, né, na morte entre homens e animais, sem olhar
acima do sol. Aqui ele vem falando que o homem, embora se ache tão importante, ele não tem muita diferença de um animal, não. O homem para um gato, para um cachorro, para um cavalo, não faz diferença. Para vocês verem o tanto que esse autor aqui, esse mestre, estava pessimista, né? Na cabeça dele, homem e animal não fazia diferença. Qual que era a diferença? Se ambos morrem, né? Nascem e morrem. Se ambos saíram do pó e ao pó voltarão. Então ele continua fazendo, né, todo esse questionamento sobre a vida. Aí ele continua com essa visão toda limitada, né? Olhando para os ciclos repetitivos da vida, esse nascer e morrer, enfim. Só por enquanto analisando, tá, gente? Depois a gente vai explicar se isso tá certo ou não. E aí, dando continuidade, ele ainda vai falar que o homem, né, não conhece esse seu tempo. O homem não tem uma noção muito exata desse seu tempo, até porque ele é limitado. No capítulo 4, ele já vem falando do quê? Ele vai analisar outras tribulações da vida. Ele vem analisando a opressão, o trabalho, o sucesso na área política. O que ele fala? Ah, vida, era melhor não ter nascido. Gente, olha o grau desse autor. O que ele fala? Ah, era melhor não ter nascido. Você já pensou nisso? Com certeza você já pensou nisso em alguma circunstância da sua vida. E aí ele fica ali questionando que era melhor não ter nascido. E ele pensa dessa forma, por quê, gente? Porque ele está muito pessimista, ele está muito limitado, ele está olhando para a vida apenas aqui, assim, com essa visão limitada debaixo do sol, sem nenhuma perspectiva de amanhã mesmo não. E aí não tem como se ter uma visão diferente. É interessante porque aqui a Bíblia, ela nos mostra que embora a gente pense que ter todo esse pessimismo e às vezes fazer esse tipo de questionamento, por que eu existo, seja algo inovador da nossa parte, não, isso é muito antigo, viu? Isso está na Bíblia há milênios atrás. Então é super natural esses questionamentos que a gente acaba levantando na vida, né? Aí ele pega e continua falando, o poder também é uma inutilidade, o poder também é uma futilidade que surge da disputa de poder, porque pessoas indignas estão no poder. Gente, tudo que ele vem falando aqui é muito do que é retratado na nossa realidade, né? Existem injustiças, existem pessoas indignas de poder, existe dificuldade sim nesse mundo, existe sim esse questionamento, realmente compensa viver? Tudo isso passa dentro de uma cabeça de um ser humano. Não adianta falar que uma hora ou outra você já passou por vários questionamentos dessa natureza. Mas é errado? Não. Está aqui na Bíblia justamente por isso. Porque não é errado questionar. Muito pelo contrário, é até bom que se questione para se buscar as respostas, né? Então, ele continua nesse questionamento todo e com certeza o coração desse homem, ele está muito doído. Ele está muito doído ao olhar o mundo. Eu, particularmente, quando eu fico olhando jornal, vendo jornal e eu fico olhando o mundo, meu coração dói também. Quando eu vejo a realidade do que vem acontecendo no mundo. Só que tem um detalhe, ele estava analisando toda essa situação ruim apenas ali, abaixo do sol. Ele não tinha uma outra perspectiva. Então, para ele, de fato, a vida era um absurdo. Será que é verdade? Será mesmo que a vida é um absurdo? Ficou curioso aí? Vamos seguir para as perguntas. Deixa eu abrir aqui a parte das perguntas. A primeira pergunta que se faz com esse estudo é: será que o autor está numa crise profunda de espiritualidade? A vida é um absurdo mesmo? Me responde aí, o que você acha? Será que esse autor está numa crise profunda de espiritualidade? Eu particularmente não tenho dúvidas, gente. Ele realmente está totalmente pessimista, totalmente sem esperança, numa crise existencial, numa crise da sua fé. Mas isso acontece.
ele está passando por complicações na vida, ele de fato está passando. Só que tem um detalhe, se ele não tivesse esperança nenhuma, assim, nós estamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e 4, fazendo essa análise, né? Na verdade, a gente já começou fazendo a análise do capítulo 1 e 2, já foi feita, tá aqui, salvo, e agora nós estamos dando continuidade no 3 e 4. Então, aqui, nessa pergunta de número 1, ele fala que ele realmente está numa crise, né, tanto existencial como espiritual, mas ele ainda tem esperança. Por que ele ainda tem esperança? Porque ele está nesse ato de questionar. Se ele não estivesse nessa atitude de buscar entender, de questionar, aí sim, ele teria jogado a toalha, ele teria desistido, sei lá, ele teria até suicidado se fosse o caso. Mas não, aqui ele está questionando. E quantas vezes o questionamento te levou a respostas? Eu falo isso por minha vida mesmo. O ato de questionar o porquê de muitas coisas na minha vida me fez buscar cada vez mais conhecimento. Foi o que me estimulou a buscar as respostas. Então, se não houvesse essas indagações, se não houvesse esse descontentamento, não teria me levado a isso. E aqui da mesma forma, o fato dele não estar encontrando sentido na vida tem feito ele buscar soluções alternativas. Ele está buscando através de perguntas. Você tem que fazer perguntas, tá? Então, aqui nessa pergunta 1, será que o autor não está numa crise profunda de espiritualidade? Sim, ele está. A vida é um absurdo mesmo? O que vocês acham? A vida é um absurdo mesmo? Bom, isso a gente vai ver adiante. O que acontece? Essa questão aqui da crise também é um ponto a se ressaltar. Ela não deve ser encarada por nós como algo preocupante, tá? Porque às vezes a gente pensa, eu estou em choque com a minha fé, eu não estou bem na minha fé, eu estou balanceado, pai, me perdoe por isso. Não há necessidade de pedir perdão por isso. Porque é normal, aqui fala que é normal que você venha a passar por algo do tipo quando se analisa a realidade do mundo. Isso está na Bíblia, gente, como eu disse, a Bíblia ela é o manual do ser humano. Então aqui você vai entender até mesmo que determinados sentimentos é super natural, é super humano, que é o caso aqui, né, em específico. Aí tem uma outra pergunta, é verdade que morreu, acabou? Gente, essa parte aqui, presta atenção, porque senão vocês vão falar que eu tô falando asneira. É verdade que morreu, acabou? Porque assim, aqui no capítulo 3 é um pouco assustador. Ele fala assim, que todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e o fôlego do animal desce para a terra? Então ele está falando que tanto o homem como o animal vão para o mesmo lugar, do pó vieram, do pó ao pó retornarão. Aí você fala assim, caracas, mas assim, tá me comparando mesmo a um animal? A questão o intuito aqui, gente, hora nenhuma, é falar que homem e animal é a mesma coisa, especificamente assim, até porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, você é lógico que você é superior, né? Tanto que Deus te fez no 6º dia para dominar sobre todas as coisas, até mesmo sobre os animais. Então, aqui, novamente, o que nós percebemos é essa visão fragilizada, essa visão limitada, essa sabedoria humana do autor que nos fala. O autor está fazendo essa análise novamente pessimista da realidade. Então aqui para ele, que diferença faz se eu vou ser justo ou se eu vou ser injusto, se eu sou um homem ou se eu sou um animal, porque no final das contas, tanto o homem como o animal vai para o mesmo lugar. E tá errado? Não totalmente. Num primeiro momento, não está totalmente errado. Por quê? Tanto o homem como o animal vão de fato morrer. Nascem e morrem. Então, assim, analisando nessa perspectiva está certo. Agora, falar que está no mesmo patamar, que o destino é o mesmo, seria falar que não existe a vida eterna.
né? Seria abrir mão da vida eterna. E aí, nesse contexto, não tinha como esse homem também falar sobre a vida eterna, porque ele ainda não tinha esse conhecimento. Lembrando aqui que esse homem é um homem fragilizado, que está apenas falando com a voz da sabedoria humana. Ele não está olhando para além do sol, ele está olhando apenas abaixo do sol. Então não tinha como ele ter essa perspectiva. É um coração pessimista, que não tem uma noção ainda da vida eterna. Ele não tinha como ter essa compreensão, até porque isso aqui foi antes de Jesus, então não tinha essa clareza, né? E a intenção do texto é apenas, de fato, enfatizar que tanto o homem como o animal nasceram do pó e ao pó retornarão. Então, assim, não confundam as coisas, que isso não quer dizer que morreu, acabou, porque nós acreditamos sim na vida eterna. Terceira pergunta: em que pese esse pessimismo do autor é comparável ao pessimismo dos dias atuais? O que vocês acham? Quando a gente olha para o mundo, a forma com que tudo está, se a gente faz uma análise assim, bem simplória, né? Do que vem acontecendo no mundo, as crises, as guerras, a política, a gente fica pessimista? Será que a gente fica pessimista? Ou isso só estava acontecendo ali na Bíblia? Então, gente, o que a gente acaba percebendo? A Bíblia é tão antiga e tão atual, né? Tão antiga e tão atual, porque ela mostra a realidade do coração humano. Uma realidade que foi há milênios atrás, continua sendo uma realidade ainda hoje. Nós também temos, olhando simplesmente com a sabedoria humana, essa visão pessimista, né? Sobre o que vem acontecendo no mundo. Só que o que nos dá esperança é a certeza da vida eterna, né? É o que nos dá essa esperança e o que nos motiva a se manter firmes é justamente a sabedoria do alto. É o que vem do alto que nos impulsiona a continuar vivendo, a continuar buscando, né? Então, realmente, esse pessimismo do autor é comparável ao pessimismo que muitos de nós temos ao analisar o mundo. É super comparável e super normal, porque quando a gente olha para o nosso mundo, a gente chega a ficar enjoado, chega a dar náuseas, dá mal-estar, mas nós temos esperança naquele que tudo criou, né? Qual é a pergunta 4? O autor sugere que os mortos estão numa situação melhor do que os vivos, ou dos que vão nascer ainda. Faz sentido falar uma coisa dessas? Aqui continua o pessimismo desse autor. Ele continua falando que mais antes é não ter nascido, ou mais antes está morto, do que está vivo. Gente, olha o grau dessa pessoa. E parece assim, fora do normal, né? O tanto que ele está pessimista, mas isso não é uma coisa que acontece só com ele. Isso é uma coisa que acontece na nossa realidade. Vai me dizer que você nunca passou por isso. Mas é uma questão de perspectiva, é uma questão de circunstância, é algo momentâneo. É naquele momento que você está enfrentando uma dificuldade, a sua sabedoria humana, ela anula totalmente a sua sabedoria do alto. E você fica limitada ao que é terreno. Você fica limitada a olhar apenas para o que tem aqui debaixo do sol. E, de fato, não compensa. Você tem essa sensação de que não compensa estar vivo, né? Você tem essa sensação de que, mais antes eu não tivesse nascido ou eu estivesse morto. É isso que o autor aqui vem falar. De tanto que ele era pessimista. E também porque nós passamos a vida inteira querendo fugir do sofrimento, não é verdade? Tudo que a gente faz na vida é essa busca quase que insana de não querer sofrer, Então, no momento em que você sofre, no momento em que você passa por uma circunstância complicada, a sua vontade já é de não quero viver, porque você colocou na sua cabeça que você não quer sofrer. Então, quando você passa por uma dificuldade, você também coloca que não quer viver.
Mas não podemos agir dessa forma. De fato é melhor não sofrer, mas a gente precisa ter esperança para enfrentar as dificuldades, né? E saber que a nossa esperança também está nessa certeza de uma vida após a morte, né? O que o autor aqui não tinha ainda esse entendimento. Ele ainda estava limitado nessa compreensão. Então, se o seu olhar estiver apenas voltado para a terra, é inevitável que você prefira estar morto ou nunca ter nascido. Mas, se o seu olhar estiver voltado na certeza de um amanhã, na certeza de que existe uma vida eterna, é claro que você está lastreado numa esperança. Agora, gente, terminou aqui as perguntas. É muito interessante vocês compreenderem que esse livro de Eclesiastes, tanto aqui, ó, no capítulo 1, 2, 3 e 4, que foram os estudados até agora, ele vem relatando um drama pessoal, uma crise existencial, uma crise espiritual. Tem que tomar muito cuidado, gente, sempre quando for analisar a Bíblia, entender que contexto que está sendo falado, porque isso aqui não significa que é o certo. Isso aqui está sendo relatado, um acontecimento, né? E ainda não se teve o desfecho disso aqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Olha, tem que ir até o final nesse estudo, porque senão você não vai entender o que está de fato acontecendo, tá? Porque o fim é melhor do que o começo. Nesse caso aqui, se a gente não seguir o estudo, vocês não vão entender o que acontece lá no final. A vida é melhor que a morte, né? Com certeza, nós temos essa esperança. Mas há muito mais coisas entre o céu e a terra do que se possa explicar a nossa vã sabedoria. A nossa vã sabedoria humana. A gente não consegue explicar muitas das coisas que tem no céu e na terra com a nossa vã sabedoria humana. E aí é Deus que no seu agir vai despertando para as realidades espirituais, vai tocando o nosso coração, vai explicando essas dúvidas e esses todos os questionamentos que acabamos levantando, e a Bíblia em si também vai nos ajudar bastante nesse discernimento. Mas para vocês entenderem coerentemente Eclesiastes, é como se fosse uma minissérie. Vocês vão ter que seguir aqui esse estudo comigo até o fim, que não é um estudo longo, salvo engano, eu acho que são só 12 capítulos, tá? Então nós teremos 6 estudos, eu estou fazendo 2 por dia. Concluindo Eclesiastes, o que nós temos aqui como resposta? Se olharmos para esta vida que nos está proposta, não encontraremos resposta. Realmente, se você olha só para essa realidade aqui, você vai ficar pessimista igual ao autor. Você vai querer só pensar que é melhor não viver, que é melhor não ter nascido, que é melhor morrer. Então, assim, porque de fato, com essa visão limitada de mundo, com essa visão limitada de sabedoria apenas humana, você não vai obter respostas, nem mesmo esperança de um amanhã. Respostas que de fato engrandeçam o seu espírito, né? Então, ele pega e fala aqui: você certamente pensou, refletiu por toda essa dor que está no coração do mestre de Eclesiastes. E a gente fica surpreso ao ver tanta angústia, tanta percepção de contradição, de dores da vida. O seu olhar atento ao sofrimento e às coisas que merecem e pedem explicação. Tudo que ele fala de sofrimento aqui são coisas que merecem mesmo nossa atenção. Existe todo esse sofrimento no mundo. Existia naquele tempo e existe no nosso tempo. Mas a Bíblia também nos revela que esta observação para a vida apenas está nesta vida. Então, essas observações que ele levantou desta vida terrena, elas apenas continuam aqui nesta vida terrena. São levantamentos de uma sabedoria humana que não ultrapassam uma sabedoria humana, que não vão te levar muito além, vão te deixar limitado na terra. E não é isso que você quer, né? Você não quer terra, você quer o alto. Então, vamos buscar o alto. Sabe qual é a grande verdade por trás? Quando não consideramos a realidade de Deus,
e não vemos a realidade além do sol, vamos continuar olhando para essa vida que não nos traz resposta nenhuma, apenas na terra. Gente, é super interessante, sabe por quê? Eu falo assim com propriedade, lastreada na minha vida. Quando você fica apenas questionando as coisas dessa terra, foi muito do que aconteceu no meu crescimento humano, assim, e vem acontecendo. Eu comecei a questionar o porquê de muitas coisas, a gente acaba vendo muitas coisas ruins acontecendo. Quem tem, então, uma sensibilidade maior de coração, sofre muito com a realidade do mundo. E se você continua com essa visão centrada na terra, limitada na terra, você não vai ter esperança em continuar mesmo, não. Eu fui percebendo isso, que eu tava ficando um pouco deprimida, sabe? Comecei a ficar um pouco doente e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a buscar discernimento, buscar mais compreensão na palavra, comecei a buscar mais de Deus, comecei a buscar mais intimidade com Deus, que é algo primordial, você buscar intimidade com Deus. Porque a palavra, ela é o alimento, você precisa dela todos os dias. Assim como o seu corpo precisa de um alimento, a sua alma, o seu espírito estão sedentos da palavra de Deus. Mas você também tem que ter esse discernimento de que a intimidade em Deus também é muito interessante. Você também precisa ter essa intimidade em Deus. E mais ainda, porque intimidade com Deus eu tinha de falar horrores com Ele, de ficar assim, Deus isso e Deus aquilo. Deus senta aqui comigo e vamos tomar um café, vamos bater um papo aqui agora, que eu tenho umas coisas para falar pro Senhor, que eu tô nervosa com isso, que eu tô com isso, que eu tô aquilo, não sei o que. Só que aí eu não calava, eu não me silenciava. Aí é quase que impossível ouvir também Deus falar, a resposta de Deus. Então, eu comecei a aprender num terceiro estágio, porque a palavra é importante. Buscar o conhecimento na palavra é importante. Falar com Deus é importante. Questionar Deus é importante, assim como está acontecendo aqui em Eclesiastes. Porque isso tudo vai te levar ao conhecimento. Mas silenciar também é muito importante. Porque senão você não vai escutar o que Deus tem para falar para você nesse turbilhão de emoções, nesse turbilhão de divagações que você acaba tendo aí na sua mente, principalmente nós mulheres, que parecemos fios desencapados, segundo o pastor Cláudio Duarte. Então, gente, é basicamente isso. Eclesiastes está mostrando a visão de um homem limitado, de um homem que tem apenas aqui, nesta perspectiva, a sabedoria humana, né? Ouvir é bem importante. A gente tem que treinar o ouvir, o Armando acabou de dizer aqui. É muito importante. O ouvir ativamente, porque a gente tem o hábito de ouvir fazendo de conta que está escutando. Gente, então é isso, basicamente. Vamos continuar juntos aqui nesse estudo, para que a gente chegue lá no final e entenda perfeitamente. Eu também ainda não sei o que acontece lá no final, estou curiosa, estamos juntos até o final desse estudo de Eclesiastes. É um estudo realmente assim, muito negativista, muito pessimista, dá vontade de chorar com esse cara. Nossa, é a pura e crua realidade, mas é a pura e crua realidade humana. E graças ao bom Deus, nós não temos só essa realidade, nós também somos espirituais. Deus habita em nós, então nós temos uma visão do alto, né? Que prevalece sobre essa visão terrena, e nós temos uma perspectiva de uma vida eterna no amanhã, o que muda totalmente também o desenrolar das coisas, mas nós não sabemos ainda ao certo o que vai acontecer lá no final de Eclesiastes, e eu espero que ninguém aqui venha dar um spoiler, viu? Gente, então é isso, cuidado com as fake news aí, viu, que tem muitas, religiosamente falando, tem muita gente aí trazendo conhecimento um pouco desnorteado, meio equivocado. O pessoal está começando a querer modernizar a palavra de Deus. Então busque pessoas que possuam um critério, assim, uma raiz de entendimento. Esse estudo aqui que eu estou passando para vocês é um estudo que eu venho fazendo já há algum tempo, do professor Luiz Saião. Ele é professor, ele é pastor. E se vocês tiverem interesse em acompanhar, ele tem Instagram, uma pessoa muito centrada, de muito conhecimento.
E ele também tem um aplicativo gratuito aí no celular. Você pode baixar e estudar a Bíblia quando você quiser, com riqueza de entendimento. Ele tem também justamente essas perguntas que eu fiz aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o físico, né? O material físico. Mas ele tem também fugiu aqui, em aplicativo, então vocês podem baixar. É o Rota 66. É muito interessante. Aqui está os livros que eu já estudei. É muito bom. Eu venho seguindo e eu acho muito interessante a gente seguir o estudo bíblico na diretriz de uma pessoa que te explica do início ao fim e que te explica o contexto histórico daquela época, tudo que aconteceu. Porque aí você entende que não é simplesmente tudo é para mim. Já pensou se a gente pega essas palavras de Eclesiastes aqui e fala, vamos passar tudo isso para minha vida? Deus me livre de tanto pessimismo na minha vida. Então a gente tem que saber interpretar a palavra. Ela realmente não é muito fácil, não, de ser interpretada. E se você já não tem essa facilidade, embora a gente peça para o Espírito Santo nos dar essa sabedoria de compreendermos bem a palavra, é sempre bom a gente buscar auxílio em pessoas que venham de fato preencher a nossa vida. Cuidado aí, porque tem muito falastrão aí. Ontem mesmo eu ouvi uma pregação do pastor Luiz Saião e ele diz para a gente tomar cuidado com as fake news. E é isso, tem muita fake news por aí, tá? Do tipo que Jesus é a sabedoria, essas coisas. Então toma cuidado, gente. A sabedoria, ela está em Jesus. Mas eu não vou entrar nessa discussão de novo. Só toma cuidado com o que você ouve, comece e aprenda a questionar. Porque questionando, você vai atrás e vai buscar se aquilo está certo ou está errado. Só não fica aceitando tudo que você ouve facilmente. Aprenda a questionar. Então chega, deixa eu ir cuidar da minha vida, espero que vocês vão cuidar da vida de vocês também. Amanhã estamos aqui juntos e misturados novamente com todos o povo aí, a turma dos 459, com os metanoiados da área. E amanhã nós só falaremos o resumo mesmo. Amanhã não tem estudo bíblico, aí depois de amanhã tem estudo bíblico de novo. Falou? Beijo pra vocês e que Deus abençoe